10h10, estamos com o CBN Campinas no ar, acompanhando as informações que chegam também do Rio Grande do Sul. A gente falava aí da condição do tempo, da temperatura para cá, aqui é secura, enquanto que lá no sul tem previsão de mais chuva e diante do cenário trágico, né, que acontece lá, afetando não só as áreas urbanas, mas rurais também. Entidades do setor do agro e produtores já estão contabilizando as perdas, né, de forma direta ou até indireta, como a morte de animais, né, e também a destruição de cultivos agrícolas, também frigoríficos que foram alagados, situação que deve afetar toda uma cadeia produtiva. E é sobre isso que a gente conversa hoje com o Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador da CPEA, da Exalc, muito focado na área também de pecuária. Queria entender qual é a análise, né, que vocês já estão vendo e prevendo diante dessa situação. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, uma satisfação estar aqui junto com vocês, né, do CBN Campinas, em antemão, óbvio, nossa solidariedade com todo o estado do Rio Grande do Sul e, né, principalmente os produtores, e entrando já na questão da agricultura, da pecuária, a gente vem analisando aqui, a gente acredita que os impactos, óbvio, você citou bem, perda de animais, lavouras, mas a gente tem um problema de infraestrutura muito grande, a gente tem um problema de dívida, que isso vai chegar aos produtores, infelizmente, assim como o desabastecimento, né? E isso, obviamente, afeta diretamente o Brasil como um todo, em termos de inflação. Então, os números, né, como muita gente vem falando, ainda é imensurável em termos de perda. Perdemos lavouras, principalmente arroz, 70% do nosso arroz que a gente consome no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Eles colheram até então 80%, então tem 20% que pode ter sido perdido, além dos armazéns. E aí a gente entra na parte de proteína, né? Que uma boa parte do leite produzido, uma boa parte do frango, da carne suína, que nós também consumimos, vem do Rio Grande do Sul. Então, ainda é imensurável, mas eu destacaria, infelizmente, a questão da infraestrutura para esses produtores. Eles vão ter que retornar para suas propriedades, a grande parte, agricultura familiar. Então a gente está falando de dívida, obviamente de uma reconstrução da propriedade e, consequentemente, a queda da renda e o impacto na inflação para o Brasil como um todo. Tiago, ontem o ministro da Agricultura falou sobre essa questão do arroz, né, que cerca de 1 milhão de toneladas ainda não tinham sido colhidas nessa safra, né, isso foi perdido, e para compensar e tentar segurar a alta do preço do arroz, que é algo que preocupa muito, né, que é um produto muito consumido no país, vai permitir a importação também dessa quantidade, cerca de 1 tonelada de arroz, principalmente de países do Mercosul, né? Mas isso deve ser o suficiente para segurar o preço, ou podemos ter uma alta mesmo assim, uma vez que isso depende também do preço que vai ser cobrado por esse pessoal que vai vender desses países do Mercosul, né? Sim, você tocou um ponto interessante, né? O mercado ele é formado por oferta e demanda. Quando eu tenho uma demanda muito forte, evidentemente que o preço sobe. É claro que o escoamento de produção vindo do Mercosul, ele pode sim ajudar, mas não vai ser o que vai realmente amenizar todo esse processo. Eu acredito sim que a gente vai precisar ter esse escoamento do Mercosul e até, obviamente, a medida do ministro é importantíssima, assim como o próprio arroz também vindo da Ásia, né? Eu acho que a gente vai ter que ter uma mescla aí nesse curto prazo. Eu estou falando de maio, né? Maio, infelizmente, para o Rio Grande do Sul perdido, né? E uma reconstrução em junho, julho, agosto. Então, isso é uma medida que sim, do Mercosul ajuda, mas eu acho que o processo vai ter que ser de uma forma ou tomar uma magnitude um pouco maior aí. Então, operacionalizar em termos globais. A gente fala muito da soja também, né, da produção de soja no sul do país, embora
né, a colheita já tenha sido feita, né, e tenha estoque e tudo mais, que é um produto inclusive utilizado para a ração animal, mas até faltou isso, né, a ração por causa das estradas também bloqueadas, né, essa questão de infraestrutura que você citou, produtores sem água, sem luz, sem telefone, mas eu queria entender, né, dessa parte realmente afetada, o quanto ela é representativa diante dessas produções como um todo, porque não é todo o estado, né, que está debaixo d'água, é boa parte, mas não todo o estado. O quanto isso realmente tem relevância, né, pensando aí nos cultivos. Bom, quando a gente fala da soja, a gente está falando do segundo maior estado produtor do Brasil, né? Então, a gente já traz um impacto importantíssimo nesse processo. É claro, e tem que ser também bem destacado as regiões, né? A gente tem toda essa região do Vale do Taquari, assim como a gente vai caminhando aí para o oeste, ultrapassando Santa Maria. A gente tem algumas regiões importantes na produtores de soja, como Passo Fundo, Carazinho foi afetado, Santa Rosa. Eu faço um parênteses aqui, o ano passado a seca afetou muito o produtor de grãos do Rio Grande do Sul. Tá? E eu falo a seca naquele começo de janeiro de 23, né? Tive a oportunidade de estar presente lá, então é um reflexo também de todas essas mudanças climáticas. O produtor gaúcho de grãos, ele já vem com impacto muito pesado da safra de 23. E aí ele toma mais uma pancada, obviamente agora com cheia. Agora, tem sim essa questão da onde que está essa produção, mas com certeza uma parte vai ser afetada, sim, algo em torno aí de 1 milhão, 2 milhões de toneladas, infelizmente que não vai ser conseguido ser colhida, né? E aí vem um impacto na proteína animal. Se a gente pensar no farelo de soja, né, que é um produto, um subproduto da soja, a gente está falando aí que 20% da ração, em média, para produzir 1 quilo de frango, para produzir 1 quilo de suíno, para produzir um ovo, e até mesmo para compor a produção de gado confinado e também da produção do leite, ele é farelo de soja, ele depende desse produto. Então depende dessa chegada na fazenda, né, dessa infraestrutura que está comprometida e que não vai chegar. Tá? Então eu tenho esse impacto desse curto prazo. Animais vão morrer de fome, eu não vou conseguir alimentar, principalmente frango, suíno e a galinha que vai, a poedeira, né, que vai botar o ovo. O leite, ele pode caminhar um pouquinho com o pasto, assim como o boi, mas a gente tem essas 3 proteínas que eu citei anteriormente, que vão ter um impacto direto, né, de perdas, né. Então, assim, o impacto da soja, além do escoamento de produção, de boa parte de produção, seja de exportação, seja para outras partes do Brasil, vai impactar sim na precificação da carne suína, carne de frango e do ovo também. E também pode impactar na carne bovina, porque afinal se vai ter menos outras carnes vão ter uma oferta menor, né? A procura vai aumentar, consequentemente, na carne vermelha também, e isso acaba fazendo com que ela suba junto também, né? Perfeito, são o que a gente chama os produtos substitutos diretos. Então, quando um preço sobe, obviamente ele puxa os demais concorrentes. Então, a carne bovina, ela não vai estar alheia a esse movimento. Vale lembrar que a carne bovina representa algo em torno de 5% da produção, né? O Rio Grande do Sul já dá a parte de frango algo em torno aí de abate de 11% e suíno 19%. O impacto vem maior nessas duas cadeias, mas sim, como você bem mencionou, naturalmente vai impactar na precificação da carne bovina também naquela região. Então, além, né, da gente acompanhar essa situação humanitária, né, que mexe com todo mundo, vai mexer com a nossa economia, com o dia a dia da dona de casa, né, nesse nosso consumo, podemos dizer que nos próximos meses, Thiago? Eu acredito que, infelizmente, né, você bem mencionou, óbvio, o ser humano em primeiro lugar, com certeza, né, sempre, mas a gente tem a entender essa dinâmica de médio e longo prazo da nossa economia, onde que 22% da inflação é formada por alimento e 12,5% é formado por proteína, parte de panificação. Vale sempre lembrar, também tem a questão do trigo, o ovo, que vai fazer o pãozinho lá do dia a dia, então, e o leite também. Então tem um reflexo total em termos de inflação e para o bolso do consumidor final. Então a gente tem esse cenário
um pouco mais delicada para os próximos meses, sim. E a partir de quando a gente já deve começar a sentir? Nas próximas semanas? Porque ainda tem muita coisa estocada, né? Mas, por exemplo, arroz, ainda tem muito arroz estocado, os mercados têm estoques, mas daqui a quanto tempo mais ou menos? A gente, obviamente, né, o impacto, né, o grau do impacto a gente não consegue prever de forma maneira, pelo que você citou, até pelas estocagens. Eu tenho, obviamente, alguns armazéns ainda que tem uma condição favorável no Rio Grande do Sul, sim, mas isso aí a gente deve sentir para os próximos meses, principalmente junho, julho, obviamente esse restinho de maio, né, podemos dizer essa segunda quinzena de maio, mas principalmente como reflexo junho e julho desse ano. Tiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador da CPEA, da Exalc, obrigada pela atenção e por compartilhar, então, essas informações com a gente. Eu que agradeço sempre a oportunidade, é importantíssimo nesses momentos, né, a gente está aqui trazendo informações para a população, né, como um todo, e mostrando realmente a importância, né, da gente ficar atento a esses movimentos, né, infelizmente, de intempéries climáticas, mas também a movimentação do agronegócio que vai afetar, sim, e afeta positivamente e negativamente o nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez pelo convite. E até uma próxima. 10h21. O setor